Olá, seja bem-vindo ao ADM, um podcast da Unesp, voltado ao conhecimento da administração das empresas. Sejam bem-vindos. Eu sou a Letícia Grazielli, a apresentadora do podcast, e hoje vamos falar de um tema extremamente relevante: inovações tecnológicas na administração. Então, aumenta o volume, pega o cafezinho e vem com a gente em mais um episódio de podcast. Para esse papo, recebemos Renan Lindner, tudo certo? Tudo certo. Ele é engenheiro químico e hoje vai contar um pouquinho mais sobre a experiência acadêmica dele, que é totalmente alinhada com a inovação e sustentabilidade. Renan, separamos algumas perguntas que achamos interessante para você poder dar um pouco da sua visão, do seu conhecimento. Inicialmente, como que você enxerga o impacto das revoluções industriais no modo como as empresas administram seus processos e pessoas ao longo do tempo? Vamos iniciar lá na transição do século XVIII para o XIX, né, um pouquinho antes da primeira Revolução Industrial. Nós temos uma Inglaterra basicamente mercantilista, né, e com uma produção artesanal de bens. E para sustentar essa dinâmica mercantilista, era necessária uma produção mais acentuada, né, desses bens. Então a primeira revolução industrial começa com a mecanização na Inglaterra, especialmente na indústria têxtil, né. A teorização sobre rodas d'água, sobre potências, sobre o trabalho que podia ser desenvolvido a partir daquilo, né. Nós tínhamos já na época, né, eles tinham já na época uma fundamentação física e matemática importante, newtoniana, que permitia uma evolução nisso, né. Então, inicia-se a revolução industrial com a mecanização, né, e inicia na Inglaterra, na indústria têxtil. Então, a partir daí, a gente começa a observar a mecanização como uma primeira onda, né, de inovação. Esse conceito de ondas de inovação é um conceito recente, isso é, né, não é tão antigo assim. Vamos lá, Schumpeter para cá, né. Então, a partir daí, a partir da mecanização, se estabelecem cadeias produtivas, né, um pouco mais longas, um pouco mais verticalizadas. Pela primeira vez na história, eu acredito que o homem sai de casa para ir trabalhar em algum lugar, né. Você tinha nas vilas medievais, uma aproximação ali, você morava no andar superior e desenvolvia seu ofício no andar inferior, era ferreiro, era padeiro, era carpinteiro, era, enfim, alguma coisa que era desenvolvida em casa num caráter mais artesanal e de repente se cria uma arquitetura de fábrica, né. Isso foi uma novidade e eu acredito que, angústia, que é algo que a gente conversa muito hoje, né, o quão é angustiante uma onda de inovação, ela sempre existiu, também existiu na época. Pessoas também ficaram angustiadas na época com essas mudanças, né, em sair de casa, ir trabalhar em algum lugar e ter que saber fazer e desenvolver um saber fazer, né, e se tornar lá um operário em fábrica naquelas condições da virada do 17 para o 18. Mas as cadeias produtivas começam a se organizar e de uma forma ainda não muito intensa, porque existia uma limitação, de logística, evidentemente, né. Esse reforço na logística surge numa segunda revolução industrial, que sai de uma mecanização e vai para a infraestrutura. Então isso já no 19, digamos, né, você tem lá, uma figura como James Watt, que tinha inventado uma máquina a vapor e de repente, alguém resolve pegar essa máquina a vapor e colocar em cima de 4 rodas e criar uma locomotiva e uma estrada de ferro e aí você consegue aproximar cadeias produtivas e escoar matérias-primas, produtos, tudo mais, então você acaba tendo a possibilidade de organizar uma cadeia muito mais intensa e internacionalizada, né. Ah,
com a infraestrutura. Para isso, a cidade tinha que mudar, né, a cidade medieval, ela não comportava uma revolução industrial dessa magnitude. Surgem algumas experiências, de remodelar espaços urbanos. Talvez uma história interessante nisso seja a do Barão Haussmann, né, que foi um prefeito, digamos assim, existiu em Paris na época de Napoleão III. Foi contratado para justamente adaptar a cidade aos grandes esforços industriais e de financistas, né. Precisamos de fábricas, precisamos de bancos, precisamos financiar isso e precisamos de ruas mais largas, grandes bulevares, né, foi o prefeito dos grandes bulevares. Então adaptou a cidade a uma demanda, industrial, digamos, né. E aí já temos mecanização, e temos infraestrutura, né, o início de uma infraestrutura e estamos aí numa segunda fase da revolução industrial. E aí surge também o que acontece com o sujeito. O sujeito único sujeito livre da história realmente é o sujeito, imediatamente anterior à revolução industrial. Pode parecer, catastrófico isso e de repente alguém não vai concordar, mas tudo bem. Mas, com o início da revolução industrial, aquele sujeito cartesiano, se torna um sujeito sociológico, vai, um sujeito moderno que é bem identificável, no filme do Chaplin dos tempos modernos, apertando os parafusos e tinha um cara do lado dele que atrapalhava quando ele não apertava os parafusos, então ele estava vivendo ali num conjunto, tinha um conjunto articulado dentro de uma cadeia produtiva, né. O início do filme tem aquela manada entrando lá que depois é transformada na entrada do metrô, né, então esse é o sujeito, sociológico, que tem lá as suas contradições, os seus problemas, mas ele também não é mais um sujeito tão livre quanto era o sujeito cartesiano. A Revolução Industrial fez isso, paciência, né. Eh, Revolução Industrial não acho que seja ruim, pra mim é o movimento de maior magnitude na história da humanidade, né, eu acho que o que a humanidade fez, quase tudo que ela fez nos últimos 300 anos. Então, né, não dá para dizer que isso é pouca coisa, né. Então, mas o sujeito foi tendo que se moldar, e essa segunda fase, da segunda revolução industrial, que terá suas ondas de inovação, pós, a locomotiva ou pós máquina a vapor, né, e outra coisa que a máquina a vapor possibilitou também, né, na primeira revolução industrial, na mecanização, nós tínhamos uma figura interessante na engenharia civil inglesa, chamada John Smeaton, que foi um cara que teorizou sobre rodas d'água, né, que potência a gente podia extrair de uma roda d'água. Enfim, fábricas foram muito operadas, muito tocadas por rodas d'água. E, lá pelas tantas, você não pode demandar um rio ou uma queda d'água cada vez que você quer fazer uma fábrica. E o transporte de energia num ciclo de vapor, onde você gera vapor, né, entrega trabalho, condensa vapor, retorna água, aquece a água, gera vapor, então esse ciclo também permitiu uma autonomia bastante interessante. Eu posso levar uma caldeira, um gerador de vapor, uma fornalha para qualquer lugar e produzir trabalho e tocar uma fábrica em qualquer lugar, né. Precisa de uma quantidade de água, combustível, queima o carvão, entra o ciclo do carvão e vai, né. Então, isso também deu ali alguns graus de liberdade a mais, e isso acabou, eh ainda na segunda revolução industrial, ampliando, para a energia elétrica e para a distribuição de energia elétrica, né, que é, digamos, exergia pura, né, você liga algo numa tomada, você tem ali 100% de capacidade de realização do trabalho, né. Isso tudo dentro do contexto de segunda revolução industrial, que foi fortemente, marcada por infraestrutura e permitiu sim a instalação de grandes cadeias produtivas bem verticalizadas e com um impacto global. Agora conseguimos produzir para o mundo e transportar para o mundo, né. E é interessante porque, ela surge na Inglaterra, a evolução surge na Inglaterra, primeira revolução industrial, se desloca para a França, para a Alemanha, para os Estados Unidos, Rússia, com ali 20, 30 anos de defasagem entre um e outro.
e a ciência era francesa no 19, né, não era inglesa e se trabalhava, se desenvolvia, se criava na Inglaterra e se estudava mais na França, né. E o século XIX, então, é tido como o século da física, né, depois a gente pode falar um pouco mais disso. No século XX, então, inicia ali o início do século XX, marcado pela segunda revolução industrial, né, no meio das grandes guerras aí, naquele contexto das grandes guerras, nós tivemos uma evolução muito grande da química, né, então o século XX passa a ser o século da química, enquanto o XIX era da física, né. E logo depois desse período, nós tivemos aí uma terceira revolução industrial com a questão da informatização, né. Aí já estamos falando aí da segunda metade do século XX. Enfim, né, os processos se tornam mais informatizados, as cadeias produtivas se tornam um pouco mais curtas, mas evidentemente ainda em escala, global. E o que todas essas revoluções têm, eu acredito, em comum, é uma busca cada vez maior por produtividade, né, ganho de produtividade. Você tem primeira, segunda, terceira, a quarta revolução industrial que nós estamos vivendo agora, né, onde, você migra aí para inteligência, para bioprocessos, né, que é justamente a fase que a gente está vivendo agora. Você sai de uma estrutura ali de informatização e de automação para algo, inteligente, né, tanto para uma inteligência artificial tradicional, quanto para uma inteligência artificial generativa, né. Isso é tipicamente, um evento da quarta revolução industrial. E você tem ali bioprocessos, e aí entrando em século XXI, né, você tem lá o 19 como física, o 20 como química, o 21 como século da biologia, né. Então, biomateriais, bioprocessos, bioengenharia, inteligência artificial generativa. Então, esses são contextos muito atuais, e as cadeias produtivas tendem a encurtar e se tornar mais especializadas, né. A inteligência permite isso. Vamos lá, vamos pensar, um pouco um princípio da química que chama princípio de Le Chatelier. Então o princípio de Le Chatelier diz o seguinte: se você tem uma reação qualquer, A mais B dando C, né, eu pego 2 matérias-primas lá, 2 materiais e faço um terceiro que é um produto. Como é que eu posso deslocar a reação em direção ao produto? Bom, é só eu aumentar os reagentes. Se eu tenho A mais B, eu produzo mais C. A reação se desloca nesse sentido. Então, a gente pode fazer um paralelo disso com uma ideia de produção empurrada, né. Eu vou produzir e vou para o estoque, e o pessoal da área comercial vai ter que se virar para vender isso aí. Agora eu também posso deslocar essa reação diminuindo C, né, se eu diminuo o C, ela vem igual, né. Esse é o princípio. Então, de que forma, isso seria uma produção puxada, né. Eu produzo conforme demanda, é algo mais inteligente. Isso se torna possível a partir do momento que eu tenho um 5G que funciona, eu tenho uma infraestrutura computacional, eu tenho um blockchain que funciona, né, e aí eu posso criar cadeias produtivas mais curtas e mais especializadas em diversos locais do mundo e integrados por um sistema bacana, transparente, um blockchain lá, né, que vai conseguir conversar com essas coisas todas. Claro que eu preciso novamente de uma infraestrutura bem parruda para isso, né. Então nós tivemos uma angústia na eletrificação, imagino que sim, né. Nós tivemos uma angústia numa determinada onda de inovação quando, Benz inventou o automóvel, ou quando, sei lá, a Otto Diesel inventou o motor a combustão, e as pessoas que tinham, sei lá, carruagens, charretes ou coisa assim, né, pensa: "Pô, e agora?", né, como é que a gente vai viver? A gente ouve comentários sobre a IA como uma ferramenta. "Ah, não, tem uma ferramenta", isso não é uma ferramenta, né. Ferramenta, sei lá, chave de fenda, uma fer IA não é, né. IA vai repaginar e remodelar o livro, é isso. Isso é outra história. E Renan, você acredita que estamos vivendo uma nova, onda de inovação? Sem dúvida alguma, né, sem dúvida.
Quais os setores, assim, na sua visão, você acha que serão, mais revolucionados agora? Bom, nós colocamos aí então essa tônica aí da inteligência artificial, bioprocessos, como, eh, como características, né, como representantes de uma nova onda de inovação, né, dentro de uma quarta, revolução industrial e de repente, né, apontando alguns caminhos para uma quinta revolução industrial, como é que essas cadeias produtivas vão se organizar e como é que a sociedade tende a se organizar em torno disso. Então estamos vivenciando sim, e onde isso impacta, né, bom, obviamente vai impactar em todos os setores da economia, claro que impacta menos em setores que são regulados, né, produção de commodities, né, você tem ali alguns setores da economia que são mais ou menos afetados, todos vão ser, né, mas mais afetados, são setores, relacionados a design, a tecnologia, a educação. Imagina o seguinte, a educação como nós conhecemos, a universidade, que é onde nós estamos, né, a universidade ainda difere muito pouco da universidade inventada no idealismo alemão lá no início do 19, né. A gente vem ali 100 anos, 200 anos praticando a academia e de lá para cá o mundo já mudou N vezes. Então você coloca 30 pessoas numa mesma sala e expõe um determinado conteúdo. E essas pessoas têm capacidades cognitivas e interesses distintos, né. E você consegue colocar uma plataforma de aprendizagem, não estou falando de ensino, estou falando de aprendizagem, né, não é o professor que ensina, eu nunca aprendo. Vamos inverter isso, né, algo mais pós-moderno, eu diria. Né, mas você consegue colocar experiências individualizadas de aprendizagem, eh, por uma inteligência que identifica as características cognitivas suas e acelera ou retarda ou concentra mais atenção ou menos de acordo com a sua evolução, Sim. né, com as suas respostas às perguntas que são feitas e tudo mais. Então, você tem sim um nível de personalização muito maior. Você tem uma produção muito mais puxada do que empurrada. Você tem uma coisa menos comoditizada, mais personalizável, né, e você consegue diferenciar melhor. Tendo uma infraestrutura para isso, e caminhamos para isso, né, é isso que vai acontecer. Então, setores aí, vão ser todos remodelados, a área da saúde vai ser remodelada, a área da educação vai ser remodelada, eu não tenho a menor dúvida disso, né, produção de bens aí, machine learning, né, isso imagina você demandar um determinado produto e ter uma identificação, uma possibilidade de identificar essa demanda instantânea e a partir disso lá na matéria-prima você conseguir: "Olha, compraram lá uma Coca-Cola no bar do seu José, tem que repor aquela Coca", então você tô indo para um extremo aqui, mas, você conseguir identificar, mapear essas cadeias, puxar, né, imagina, por exemplo, logística reversa, que você tem uma rastreabilidade de materiais dentro de um blockchain. Aí você consegue, a partir de um determinado resíduo, essa é uma área que eu trabalho, né, onde eu trabalho na área ambiental. Sim. Então, você consegue, a partir de um resíduo, identificar a origem dele, rastrear isso, trazer para uma cadeia, né, reprocessar, transformar isso num outro material, abastecer. Então você tem um princípio de economia circular, né, que é particularmente, relevante no debate da sustentabilidade, né, nós temos muito mais problema de materiais, de massa, do que de energia, né, então manter os materiais circulando na atividade econômica é fundamental. E aí, com uma inteligência, você consegue desenvolver isso a um custo menor, a um rendimento melhor e tudo mais. Então, esses são setores que vão ser muito impactados. Já entrando um pouco nisso que você comentou então, qual a sua visão dos maiores desafios para a administração das empresas para equilibrar a inovação tecnológica e a responsabilidade ambiental? Nós temos que mudar a forma de fazer negócio, né, nós precisamos, desenvolver uma economia de baixo carbono, né, isso parece um consenso, claro, é um assunto muito polêmico, né, especialmente geopoliticamente falando, não quero entrar nesse debate, mas vamos partir desse pressuposto, né. Precisamos de uma nova forma de fazer negócios, precisamos de uma forma sustentável de fazer negócios, sim. Então, isso requer sustentabilidade requer inovação.
Inovação requer criatividade, e criatividade requer imaginação, e imaginação requer tempo livre. As pessoas sabem isso, exatamente. Então quer dizer o seguinte, temos que ter tempo livre para parar, para refletir, para aumentar repertório, para poder fazer essa roda voltar e desenvolver as nossas novas formas de fazer negócio. Então, fatalmente, novas métricas surgem, né, emissões de carbono, por exemplo, pegadas de carbono, né, vão vir associadas ao fornecimento de bens e serviços, né. Então, você deve desenvolver, você precisa desenvolver um portfólio de produtos e serviços que tenha, uma pegada de carbono, mais baixa, mais adequada, né. Então, eh a nova forma de fazer negócios pressupõe e necessita disso. Nós vamos ter que desenvolver uma nova economia. É. Se vai dar tempo, eu não sei, mas é imperativo que se faça, sim, né, os impactos no clima estão aí, a gente percebe isso, né. Tem uma matéria na revista da FAPESP bem interessante, deu 1 ano, 2 anos atrás, que resgataram os efeitos agudos, né, os impactos agudos do clima na cidade de São Paulo, né, como as grandes catástrofes ou os grandes eventos climáticos se aproximaram, aumentaram de frequência, né, então você tinha lá um evento a cada X tempo, hoje você tem eventos cada vez mais curtos e mais próximos, né. Então isso é visível nas estatísticas e acredita-se a isso aí um impacto das emissões de carbono, então temos que desenvolver uma nova forma de fazer negócios e isso pressupõe um respeito às limitações ambientais. As limitações ambientais, estão aí no debate desde os anos 70, relatório Brundtland, né, Nosso Futuro Comum, isso não é de hoje que se debate, né, isso surge no início dos anos 70, mas acaba se tornando relevante aí nos últimos 10, 15 anos, né. E na sua visão também, Renan, o que será mais valorizado no futuro? A capacidade de aprender novas tecnologias ou a habilidade de resolver problemas complexos que as máquinas ainda não conseguem resolver? Eu acho que as 2 coisas são relevantes, né, você se manter apto a desenvolver e aprender, a apreender novas tecnologias, né, a transitar em novas tecnologias, sem dúvida, mas, a capacidade de lidar com problemas complexos, eu creio que é mais relevante, sim, né. Sistemas de produção já foram mais lineares, você extrai uma cerâmica e transforma nessa caneca e tem uma planta industrial, linear, sim, né. A partir do momento que você cria uma logística reversa e parte desse material é reciclado, né, você já não tem mais um domínio tão grande da fonte do matéria-prima. Então, complexidade, que na etimologia do termo é justamente um tecer em conjunto, exige uma forma de pensar, né, interdisciplinar, não multidisciplinar, mas inter. Não é uma colcha de retalhos, né, não é um patchwork, é uma disciplina se sobrepondo à outra, né. Então, saber lidar com problemas complexos é ainda mais relevante. Fica aqui uma dica de um autor que eu acho especialmente atual, né, que é o Edgar Morin. Edgar Morin que tem um livro interessante que é os Saberes para a Educação do Futuro, onde ele cita lá 7 saberes para a educação do futuro, que não tem nada a ver com a nossa escola conteudista, né. A gente tem que criar, desenvolver aqui uma educação para resolver problemas que ainda não existem. Como é que se faz isso? Não se faz isso com conteúdo, né, se faz isso com outro tipo de educação. E entre esses saberes, lidar com incertezas, né, lidar com um ambiente complexo, ele tem um outro livro que chama Introdução ao Pensamento Complexo, onde ele caracteriza, né, como é pensar de forma complexa, pensar de forma sistêmica, né. A biologia tem muito a ensinar sobre isso, quando se fala de ecossistemas, né, se você tirar uma espécie lá, isso tem um impacto sobre todas as outras.
como modela isso? Como é que a gente lida com isso? Nós não somos bons nisso porque historicamente nunca fizemos isso. Sempre pensamos de uma forma mais linear, mais departamentalizada. De novo, a nossa formação acadêmica é departamentalizada, né? Estamos aqui em algum departamento, acho que é departamento de administração, né? Que biblioteca, né? Que não dialoga com o pessoal do direito, eles têm outra linguagem, né? Ciências jurídicas conversa de maneira diferente, usa outros adjetivos, né? Outras formas, outros eufemismos, né? Eles são bons nisso. Então, e você tem diálogos distintos, né? E aí você tem que, na minha área é comum isso, você tem que unir essas pessoas em torno de um problema, porque problemas são necessariamente interdisciplinares. Problemas ambientais são interdisciplinares, não são técnicos. Eles também são políticos, eles também são econômicos, eles também são sociais, eles também são impactos no. Isso, exatamente, né? Então, lidar com complexidade vai pesar mais do que apreender ou aprender sobre tecnologias, embora seja fundamental, fundamental, fundamental. Mas eu acho que é mais fácil. Sim, Lidar com o complexo eu ainda acredito que é mais difícil. exato. Quais habilidades você considera indispensáveis para os futuros administradores? Essa vai para mim também, uma pergunta tirando para mim. É, é, Especialmente em um cenário tão dinâmico e tecnológico de hoje em dia. bom, eu sou engenheiro, né? Sim, Acho que muito da engenharia pode ser absorvido ou pode ser desenvolvido a partir dessas ferramentas novas, ou não são ferramentas. Não são ferramentas, eu quero pontuar isso, né, mas a partir dessa nova forma aí, dessa nova dinâmica. Problemas de engenharia podem ser desenvolvidos e trabalhados em, ambientes de inteligência artificial. Mas na área da administração, eu acredito que não, né. Nós não podemos ver a administração como uma profissão dedicada à gestão de processos. Eu acho que aí tem uma miopia também, tem um equívoco. Então, eu administro o meu negócio, porque fazer gestão de processos não é algo complexo, né. Tem ferramentas disponíveis num smartphone e gratuitas que auxiliam nisso, sim. né, não é disso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando em alguém que vai ter que ter capacidade de integrar inteligências, né. Se isso é complexo e se isso é interdisciplinar, isso pressupõe a necessidade de trazer diversas disciplinas para um debate, né, e integrar esses conhecimentos. Então você vai ter que ter uma habilidade de dialogar com diferentes disciplinas e, né, transformar tudo isso numa síntese. Essa capacidade de sintetizar, né, e essa capacidade de síntese é importante num mundo que é cada vez mais dinâmico, onde você tem um determinado problema, precisa de 4, 5 pessoas, né, ad hoc para resolver aquele problema. E expõe lá as suas teses, você faz uma síntese daquilo, pivota aquilo rápido, né, e transforma aquilo num protótipo, corrige rota, né, tem uma percepção de mercado. Então, essa velocidade, esse dinamismo, é que necessariamente vai exigir um pensamento complexo, eu acredito que esse é o caminho da administração e isso não se faz com inteligência artificial, né, isso é algo essencialmente humano, né, porque pessoas reagem a isso. As pessoas compram ou não compram por determinadas razões, pessoas fazem negócio ou não fazem. O campo da ética, por exemplo, né, que é cada vez mais presente aí nos debates nas redes. Pessoas compram e não compram por posicionamentos éticos. Será? Ser vegano é um posicionamento ético, né? E aí você precisa desenvolver como as empresas de proteína animal fazem. Elas têm linhas de produtos sendo desenvolvidas para veganos, né? Então, porque tem um posicionamento ético. Então você, identificar isso, resolver isso, ofertar isso com algum discurso, tem um discurso de marketing preparado para isso. Por quê? Porque a formação social de sentido só se dá num discurso de marketing, né, mas o administrador tem que articular esses saberes e com velocidade. Eu acho que velocidade e timing é um grande desafio para quem é de administração,
E o timing é o grande desafio para a inovação, né? Eu tenho insistido nisso em outros debates quando me perguntam, né? Na área ambiental a gente está inserido num contexto de inovação, principalmente na logística reversa. E aí, qual é o grande desafio? O grande desafio é o timing. E você ter o tempo certo para identificar o problema e propor a solução, né? Para criar valor. O que cria valor hoje, né? Na sociedade. E você acertar o timing disso é importante. E é difícil. Sim. É muito difícil, né? Mas o desafio do profissional da administração hoje, eu acredito que está na interdisciplinaridade e está na humanização. As cadeias produtivas estão se tornando cada vez mais sensíveis às necessidades humanas. Então, numa quarta para uma quinta revolução industrial, o que surge, né, no debate é que, ok, nós vamos continuar numa ideia de inteligência artificial generativa, mas é humanizada, né? Como é que nós vamos colocar isso agora em você, numa realidade aumentada, para você interagir com, né, com outras tecnologias, com outros eventos e essa humanização, né, vai também integrar as necessidades do profissional da administração. Sim. Como que você enxerga o papel da liderança na administração no futuro? Mais humana, mais tecnológica, um pouco dos 2, equilíbrio, né, entre elas? Mais humana, sem dúvida nenhuma mais humana, né, mais complexa e, portanto, mais humana. Complexidade está muito ligada aí nessa interdisciplinaridade, nessa capacidade de compreender, de ter empatia, né. A empatia é um adjetivo forte aí, né, uma característica forte do do sujeito, do homem de ação, né, para ser um pouco nietzschiano nisso, da pessoa que transforma, né, que cria, que faz, né. Então essa sensibilidade, essa humanidade, isso a gente já percebe hoje, né, pessoas são normalmente contratadas por hard skills e são demitidas por soft skills, né, então isso é é nítido. Eu ando por aí há 30 anos que eu frequento empresas, né, a gente tem um escritório de engenharia dedicado a sistemas de proteção ambiental, então corporações são naturalmente nossos clientes. Eu vim aqui para o interior de São Paulo para atender uma empresa e a gente percebe isso, né, o quanto trabalhar em equipe, em conjunto, em coletividade é difícil e é importante, né. E aí, novamente, o talento do administrador de articular isso. Tem um autor muito bom nessa linha de inteligência coletiva, que é o Pierre Levy, né, acho que já falamos sobre ele também, que vale também uma atenção aí, né, porque cada um de nós tem uma inteligência. Sim, cada um de nós conhece um pedaço de alguma coisa aí que, articulados em rede, isso também é algo que eu acredito que o administrador vai ter que enfrentar, eh, daqui a pouco, né, num tempo curto, como reorganizar as estruturas das empresas, porque estrutura sem estratégia, né, e sendo o administrador alguém com um caráter mais estratégico, vai ter que haver um redesenho da estrutura, que ainda é a mesma estrutura que a Revolução Industrial emprestou do exército e da igreja, né, com uma uma pirâmide, né, onde você tem lá uma liderança e dali para baixo você vai abrindo isso, mas isso não tem lateralidade, isso é lento, isso, forma determinadas características que não são interessantes, você tem egos, você tem espaços de poder, você tem coisas que atrasam muito o desenvolvimento. Como é que você rompe com tudo isso, né? Eu acredito que, um modelo em rede e com inteligências coletivas vai acabar sendo, relevantes. Depende do setor, mas no tech, por exemplo, na mídia, no design, no marketing, né, espaços onde se cria mais valor nos serviços. Não vou dizer que numa indústria de commodities isso vai acontecer, né, quem esmaga soja, Bunge, Cargill, não é o caso, né, mas ou demora mais, mas empresas que têm um apelo mais tecnológico, mais de design, mais veloz,
vão acabar tendo que reorientar as suas estruturas e já estão fazendo isso de uma certa forma. O bom é que estamos saindo daqui hoje com vários pensadores para pesquisar sobre teorias, sobre livros interessantes, voltados também aos temas que a gente está falando hoje, que você sempre fala muito dessa questão de sociólogos, filósofos, pensadores, que eu acho bem interessante ir trazendo isso para toda, assim, a sua experiência da Bianca. De uma certa forma, nós já tivemos isso no passado, Sim, né. Se a gente voltar lá para o 19, né, se eu pudesse escolher um século para nascer, você dizendo. seria o 16. Eu acho meio interessante, mas aí você tem lá um trabalho do Engels, por exemplo, Dialética da Natureza, né, e você tinha lá ciências naturais, né, e você tinha no pensador de ciências naturais, você agregava ali uma série de conhecimentos que também foram departamentalizados, né, foram segregados em disciplinas, mas essas coisas já foram mais conjuntas, né. A matemática já foi pertencente a um campo filosófico. E da filosofia, do pensamento grego nós derivamos tudo isso. Voltar a reunir isso num campo filosófico é interessante. Eu acredito que não nos permite, né, revisitar isso nos permite Entender a entender deu pensar. entender o que nós precisamos, Exato. né. E até o mundo futuro, né? Isso. Exatas. Na sua opinião, o que pesa mais no mercado atual? A formação acadêmica ou a experiência prática? Como que você acha que a gente pode equilibrar os 2 também? De novo, vai depender do setor, né. Nós falamos antes de profissões que são reguladas ou regulamentadas. Quer dizer, um médico não é um médico prático, é um médico de formação, né, um contador, um advogado, um engenheiro até, né, tem uma formação, tem um conselho, tem a burocracia, tem tudo isso, né. Então, mais nas áreas, tech, design, na área de TI, nessas áreas, se vale muito a entrega, né. Eh, Qual é o teu nível de maturidade, qual é o teu nível de performance, né, maturidade e performance pesam muito. As pessoas não estão muito preocupadas se você se formou em contabilidade, mas está trabalhando em design, TI e tal, mas se você entrega, se você tem um bom portfólio, e isso pesa mais, né. O mercado pergunta para você, né, o que você fez, me conta a tua história, qual é a tua biografia, o que que você fez até aqui? Que experiência. Isso, porque se desenvolveu, né. Se você vai propor algo numa empresa, pedir emprego, né, eu sou da época que se pedir emprego é algo que eu acho pedante, né, mas você ir a uma determinada organização, conversar com alguém que está fazendo lá o processo de seleção e dizer: "Olha, eu posso te ajudar, porque eu conheço o seu problema nesse campo, e desenvolvi algo parecido numa outra empresa que também teve um problema semelhante, está aqui o meu portfólio, e resolvi. Então eu sei resolver o seu problema, eu posso te ajudar a resolver o teu problema". Então isso pesa, mas acredito também que tudo que precisa ser feito, tudo que for feito, que seja feito com uma forte base conceitual, que exista uma base conceitual consistente, forte, para que você apoie as suas ideias, as suas propostas, né. A gente estava falando aqui de referências de literatura ou de ciências sociais ou de filosofia ou enfim, que você tenha uma referência, qualquer que seja lá, mas que seja realmente consolidada, né, e a partir dali você constrói o seu portfólio, você dá um apoio para isso. E esse apoio é a academia, Sim. né, é aqui na academia que você tem a oportunidade de criar essas bases para desenvolver o portfólio, né, mas é importante que você desenvolva os seus cases, né, e isso sim vai garantir a construção de uma carreira, a consolidação de uma carreira. Você já deu vários aqui, mas eu queria que você proporcionasse um conselho para os universitários, que querem ser protagonistas na transformação digital. Que querem talvez apresentar algo de um diferencial. Não saberia te responder assim de Você acha que talvez se especializar numa parte, sim. eu tenho um pouco de receio de especialização quando você converge muito, né.
tem um certo risco aí sim, né, você está cavando cada vez mais fundo num detalhe muito específico. Para algumas áreas isso é fundamental, vou dizer né, de repente você está lá, medicina, né, você tem um problema muito específico para resolver, evidentemente tem que aprofundar, né, mas, me dá um certo receio, porque isso é uma exceção, isso não é uma regra. O que que eu acredito mais? Nós falamos aqui, isso não vale só para TI, isso vale para uma série de outras áreas, mas vamos falar de áreas mais dinâmicas, né, TI é uma área dinâmica, o design é uma área dinâmica, marketing é uma área dinâmica. São áreas que têm ali, né, que impõe uma velocidade, e essa velocidade não converge com os tempos que são demandados para as formações acadêmicas. Então você entra num curso, vamos lá, você cria um curso, né, vou fazer um curso aqui de design de canecas. Então nós vamos discutir, eu e você, uma ementa para abrir um curso aqui na Unesp de design de canecas. E nós vamos ter que discutir uma ementa dentro de um departamento, nós vamos ter que aprovar isso aqui internamente, numa reunião do departamento, no conselho do centro, né, num conselho universitário, nós vamos ter que submeter isso ao MEC, nós vamos ter que ter uma autorização para abrir a primeira turma de design de canecas. Isso vai levar 3 anos, melhor das hipóteses. Aí o curso de graduação, 5 anos. Então de hoje para 8 anos, nós vamos formar a primeira turma de designers de canecas. Até lá não se bebe mais água em caneca, sumiu a caneca. Então vai ter água para isso, sei lá, alguma rasura aí, algum cara desenvolveu lá, agora o negócio é da mão, sei lá, agora é uma folha, agora é, mas não tem mais caneca por alguma razão, né. Então essas rupturas, né, existem N referenciais teóricos, Thomas Kuhn, né, as revoluções científicas, as rupturas, como elas ocorrem, né, essas revoluções, elas estão cada vez mais curtas, as ondas de inovação são cada vez mais curtas. Se você pegar as ondas dentro das revoluções industriais, o próprio Schumpeter tem esses desenhos, você vai ver que os períodos estão encurtando, né. Nós tínhamos uma onda que durava 100 anos e vivíamos 30, 40, 50. Hoje temos uma onda que dura 30 anos e vivemos 100. Então ao longo da nossa vida a gente pega 2, 3, 4 ondas de inovação. Então, esses tempos não são mais adequados em muitas áreas. Então, o que eu acho que é necessário para TI e para as outras áreas, né, que são mais dinâmicas, mais tempo livre. Por incrível que pareça, porque precisamos ampliar repertório. Gira a criação, gira a imaginação. Isso. Precisamos girar algo tipo, sei lá, o slogan da GE, né, se dá para imaginar, dá para fazer. Então, eh Pesquisa. imaginar, conectar coisas, ter a capacidade de fazer conexões, né, prototipar, né, prototipar significa, né, testar rápido, testar barato e aprender rápido, né, e assim vai, e reaprender, prototipar muito. Design thinking é uma ferramenta interessante para isso, para quem é da administração, vale uma leitura, né, nos trabalhos da IDEO, que é um escritório sensacional na área de design, como é que foi abreviado isso, processo de empatia, né, Human Centered Design, que virou uma febre aí, virou muito comum, tem muita gente trabalhando com isso a partir da IDEO, né, a partir de Stanford, um centro que espalhou isso, e aí prototipa, né, e tem a ideia, desenvolve, reúne o time, né, ad hoc. Temos um problema, né, isso tem muito a ver com problem learning, né. Temos um problema, vamos juntar especialistas aqui no assunto, vamos debater, vamos criar um protótipo, vamos testar, né, e vamos lá, A e B. Vai, não vai, né? Não, não vai, esquece, né? Não, corrige e volta, pivota, corrige. E isso eu acredito que é a essência da administração, né. A inteligência vai fazer? Vai. A inteligência vai desenvolver processo para isso aqui, vai identificar uma série de possibilidades e tal. Agora, reunir esse povo todo aqui, né, e prototipar, jogar isso no mercado, monitorar lá marketing, pesquisa, né, qual é a reação? Ah, indignação total. Não, então esquece, vamos para outra ali.
Então eu acho que o conselho que eu daria, para não só para TI, mas para quem está nessas áreas mais dinâmicas, né, é tempo livre e aumentar repertório, sempre, aumentar repertório, porque essas conexões vão aparecer quando demandadas e a gente nem se dá conta. Sim, vai aparecendo. Bom, esse foi o conselho do Renan para nossos universitários. Bom, pessoal, esse é mais um episódio do Alu ADM. Agradeço a participação de todos aqui. É um podcast feito por os alunos da Unesp, graduação e pós-graduação. Nossos agradecimentos ao Renan por ter topado participar desse episódio. E, Renan, eu queria abrir agora para a fala final. Obrigado. Obrigado a todos vocês aí, obrigado pela participação. E aproveite também para nos seguir nas redes sociais. Estamos no TikTok e Instagram. Tem episódio também disponível no YouTube e também no Spotify. Até o próximo café.